Olá, pessoal, boa tarde. Já estamos ao vivo. Pedimos desculpa pelo atraso, o trânsito estava terrível hoje e a gente não conseguiu chegar a tempo. Peço desculpa a todos que estão aí aguardando. E hoje a gente vai falar o nosso tema do nosso podcast Pai d'Égua. Bolsonaro precisa de ajuda, os desafios do próximo mandato. Eu estou aqui com o Mauro Pena. Boa tarde, Mauro. Boa Tudo tarde, Nana. bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bom, Michel Barbosa? Tudo bom? Boa tarde. E o trânsito em Belém está um caos, é um pleonasmo. É mesmo subir para cima, descer para baixo. Vamos lá. Boa tarde, Paula Barreto, Planeta Pará. Ei, parente, boa tarde. Bom estar aqui. Surpresa, graças a Deus, mas foi bom. Gostei. Bom, a Paula Também está te conhecendo um pouco. substituindo aqui a Drica Pinheiro, Ai, né? Jesus, difícil. Panorama News. Difícil. Mas nós vamos falar de um assunto que é um assunto do nosso dia a dia. E a gente se depara perguntando, né? Como é que o Bolsonaro vai fazer nesse próximo mandato? Mas eu quero começar falando sobre a pesquisa da Folha de São Paulo. Michel Barbosa. É, pode passar, porque eu não vejo a pesquisa da Folha de São Paulo. Eu não sei. Eu vi um detalhe que para mim parece uma armadilha. Parece que o Bolsonaro está bem na região norte e caiu na região sul. Que é para ele não ir para o sul e, e vir para o Bem norte e tudo. observado. Né? Então eu vejo como uma armadilha. Essas pesquisas elas não retratam nem um pouco a realidade. Eu não confesso que eu não perco nem um pouco não gasto um kbyte de dados com esse tipo de pesquisa. Porque a gente vê a diferença, o Bolsonaro vai na rua e tá lá, o povo tá com ele. E não é um povo orquestrado, como é o do PT. Né? Então, Viu ele não lá em tem- Minas, né, esses dias, né? é. Acho que foi ontem, né? Foi ontem. Ontem. Mauro, tu achas que essas pesquisas, por exemplo, eu vi uma pesquisa do Docs agora e eu achei totalmente fora da nossa realidade. Tu acha que essas pesquisas elas ainda conseguem manipular? Sinceramente, Sim. uma parcela bem pequena. Aquele pessoal que não acompanha a política, aquele pessoal que não gosta de política. Talvez esse pessoal ainda consiga cair no golpe, né? Mas a imensa maioria da população, devido ao histórico, né? Que se pesquisa valesse de alguma coisa, no Brasil o Haddad seria o presidente, a Dilma seria a senadora, né? Porque Bem lembrado. o Trump nunca teria sido presidente. Bem lembrado. Uma das cenas para mim mais históricas foi quando a eleição do Trump e da Hillary. Hillary. Quando eu fui assistir porque era uma das eleições mais importantes e aí eles estavam preparando tudo para festejar, né, a vitória da Hillary. E aí eu fiquei vendo, aí começou a contagem dos votos e não era aquilo, e a gente viu que realmente tanto a imprensa quanto essas pesquisas são absolutamente tendenciosas. E eu percebo assim, eu vou passar agora para Paula. Paula, eu percebo assim que estão colocando alguns nomes aí pra gente, né, para direita, pessoas que não são de direita, muito menos são conservadores, mas que estão colocando aí pra gente, né? Ah, mas está bem na pesquisa. Um dos pontos de vista nossos nesse trabalho que a gente vem fazendo é justamente nem olhar para as pesquisas, trabalhar e a gente tem o nosso norte, né? Que é o presidente e as pessoas que realmente estão alinhadas às pautas dele. Na minha opinião, não adianta a pessoa começar nessas pesquisas lá na frente, mas não ter alinhamento nenhum com o presidente. E eu vejo algumas pessoas com discurso: ah, eu não vou perder meu voto. Se a gente pensasse dessa forma, 2018 Bolsonaro não estava eleito. Porque eu lembro que quando nós fomos apresentar até o nome do Bolsonaro em algumas regiões do estado, algumas nós saímos até de lá, o pessoal fazendo piada. Como é que vocês vão querer eleger um presidente sem dinheiro, sem estrutura? Né? E como é que tu enxerga isso? Ah, pesquisa da Folha de São Paulo. Aquela que tinha todo o controle que tinha jornais em todas as esplanadas.
É difícil, né? Qualquer pesquisa, qualquer pessoa pode fazer. Eu já vi umas pesquisas absurdas da Úrsula Vidal. Ah, não sei nem de onde é essa pesquisa, gente. E outra coisa, que eles vão fazer o que quiser. Eles realmente tem pessoas que são, como eu costumo dizer, nós somos. Eu vejo que assim, eu penso da seguinte forma: todo mundo é inteligente, tá? E todo mundo é ignorante também, porque nem todo mundo sabe tudo e também nem todo mundo desconhece as coisas. O que acontece é que estão deixando, que eu reparei, estão nos colocando ignorantes. Estão nos deixando a par de informações verdadeiras, que foi tanto que eles querem aprovar a pele da fake news, uma série de coisas, porque as redes sociais acabaram, descortinaram toda essa velha mídia. Tá? Porque eles colocavam pra gente tudo que eles queriam, tudo que era do agrado deles. Eles faziam a lá vão ter. Né? Só que aí agora as E a pessoas. Folha conseguiu isso durante muitos anos. Muitos anos. Décadas. Então é difícil você dar credibilidade a uma empresa que vive falando mal do presidente Bolsonaro. Ela, Estadão também é outra que Totalmente tendenciosa. outra que depois que eles colocaram que uma pessoa que tem formação, né, em educação física e fez um curso se não me engano, na Europa, de epidemiologista, colocando como ser melhor do que a doutora Nise Yamaguchi, pelo amor de Deus. Se você entra no CNPq Lattes dela lá, tu não acaba a página de tanta pessoa, a pessoa ser premiada, ter conhecimento mesmo de causa. E o Estadão deu prioridade. Então, assim, Folha de São Paulo, Estadão, esse pessoal eu vou e procuro mesmo saber quem são as pessoas de que eles estão falando. Não tem nenhuma credibilidade para mim. Eu nem perco, nem me preocupo com isso. Michel, tu achas que a gente viu o que aconteceu em 2020, né? Nós sabemos que essa eleição, quando a gente fala os desafios do próximo mandato, é justamente o presidente ter governabilidade. É ele ter pessoas fiéis, pessoas que estarão com ele ali, ajudando a ele dar continuidade, né, nas reformas que são necessárias para nosso país, para que mude a situação que a gente se encontra. E a gente viu que o Bolsonaro não conseguiu trabalhar. Ele trabalhou praticamente amarrado, travado. Eles travaram o que eles puderam, né? E como é que tu achas que nesse ano, 2022, para que não se cometam erros que foram cometidos em 2018, por exemplo, quando muita gente se elegeu na onda Bolsonaro fazendo arminha, mas chegava, por exemplo, lá nas pautas que são inerentes ao Dava Proarma. facada, punhalada. Não, Trocava não, a arma aí, pela né, punhalada. aí justamente trocava a arma pela punhalada. Então, esse pessoal que se elegeu fazendo arminha, a gente já sabe que eles não fazem parte, né, não estão com a gente. Mas como é que o Bolsonaro, que tu acha que o Bolsonaro tá, tu que acompanha, que tá por dentro dessa situação, como é que tu acha que o Bolsonaro vai lidar com essa situação? Porque a gente já tá vendo um monte de surfista. Eu não sei como tu reage, eu fico rindo. Né? Assim, a gente precisa entender que o Bolsonaro é o presidente. E aí ele precisaria de um partido que fizesse articulação. O ideal é que os movimentos fizessem isso. Os movimentos populares fizessem isso. Os movimentos eles foram desarticulados. Você pode perceber, no Brasil inteiro, os movimentos, são poucos aqueles ainda que se mantêm ainda Sim. com a mesma estrutura como vinha naquele processo de 2018. Mas o processo até chegar a 2018 era mais orgânico. Ali eram alunos do professor Olavo de Carvalho, tinha o pessoal descontente com o PT e tudo, então tinha todo... Mas ainda era orgânico. Quando foi se estruturar, a burocracia e os interesses particulares acabaram superando isso. A esperança que eu tinha e que eu percebi que em 2020 não deu certo era que as pessoas iam começar a construir a sua campanha. A minha preocupação em relação aos surfistas, e que a gente não pode cair nesse problema. E aí a questão a gente joga muito para cima do
do candidato e não fala do público. Porque nós temos que educar também o eleitor. O eleitor precisa reconhecer o candidato de direita. Ele precisa reconhecer quem é o conservador, ele precisa reconhecer quem é o liberal, né? E quem é o esquerdista, obviamente. Então, o problema de 2020 é que a gente tentou, os políticos tentaram vencer eleições na cola do Bolsonaro. Tem uma foto com o Bolsonaro, ganhei a eleição. Não, não é assim. Você precisa construir a sua candidatura, ter uma história, mostrar a sua história de trabalho, mostrar que você estudou, mostrar que você pode se oferecer à sociedade. Aí o cara, mas isso é loucura. Não é loucura. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para ficar bem claro. Luiz Felipe, Orleans Bragança. Sim, sim. Não precisa. Ele pouco fala de Bolsonaro, não sei o quê, mas é um dos melhores políticos que nós temos. Né? Paulo Eduardo Martins, um dos melhores políticos que nós se temos. Deus quiser, será um grande senador do Paraná. Até porque, né, Michel, você não precisa defender a pessoa. Quando você defende os ideais que se convergem em algum determinado momento, vocês vão se alinhar naturalmente. Então você não precisa estar. Aí o que aconteceu com a política brasileira é que ficou naquela coisa, eu vou ficar na asa do Bolsonaro. Na asa do Bolsonaro. Isso não elege mais ninguém. Isso foi provado em 2020. Construa a sua candidatura. Agora não dá mais tempo, né? Não, agora não dá. Quem trabalhou, trabalhou. Trabalhou. Então a gente precisa criar também a maturidade do público, eleitor, né? Do eleitor. Eu venho falando isso, eu já jogo isso aqui, a gente pode falar depois sobre isso. O eleitor tem que parar de vender o seu voto. Deveria ser uma campanha constante da direita. Constante, principalmente aqui do Pará. Parar de vender o seu voto. Porque aí depois, você está vendendo o seu voto porque você precisa desse troquinho. Por quê? Porque você votou errado. Michel, só pegando uma carona aí. Quando você fala vender o voto, tem gente que acha que você está falando literalmente do cara dar um dinheiro e pegar o... Não. Existem muitas maneiras de você vender o seu voto. Por exemplo, servidor público, determinada categoria. Aquele político que todo mundo sabe que ele não vale nada, ele vai com certa categoria. Se eu ganhar, eu vou dar um aumento de salário para vocês. Pronto, ele já comprou, não comprou um voto. Ele comprou o voto de uma categoria inteira, uma classe inteira. E às vezes os caras sabem que o cara tá mentindo. A gente tá tendo muito exemplo disso agora na prefeitura de Belém. Né? O atual prefeito prometeu mundos e fundos na campanha, agora tá tendo uma terrível resistência por parte do próprio partido, né? Porque o cara prometeu um monte de coisa que, assim, qualquer pessoa madura sabe que ele não teria como cumprir, mas tem gente que prefere mentir para si mesmo e acreditar. Então, quando você fala comprar o voto, não é literalmente você pagar, não, você tem inúmeras maneiras de você comprar o voto de alguém. Todos os São dias... os burocratas, né? Sim. Ele falou do príncipe Orleans de Bragança. Ele explica, né, no livro que são os burocratas. Aí que vem a palavra burocracia, né? Que são os que estão lá, que são concursados ou não, que são indicados para ficar no órgão público. E são eles que fazem todo o entrave. Aí a chamada burocracia, né? Agora, em relação tem esses, né? Esse tipo de compra de voto. Aí tem aqueles que nós conhecemos, que são aquelas pessoas que aceitam valores. Mas, assim, nós também temos que ver um lado, Michel. Assim, tem pessoas, eu vou em lugares as pessoas pagam um aluguel, diária de aluguel, ou por semana. Então, R$50, dependendo de onde for, é muito dinheiro. Né? É muito dinheiro. Você pode ver ano passado, né, daquele auxílio que foi ofertado a R$100, né? Muita gente, olha a fila que foi feita no Bampará. R$100, R$100 que eles acham que eles falam como se eles dessem pra gente. Dessem. A pessoa tá ali naquela fila, não pode comprar uma água, não pode comprar um lanche porque vai desinteirar. Então, isso é muito humilhante, porque aí eu parto mais do princípio que a pessoa tem que, realmente temos que
que reeducar. Vamos falar assim, vamos falar falar da política para as pessoas. Porque eles têm que ver, por exemplo, você vá no supermercado, né? Vá no supermercado, veja a notinha. Lá no final você vai ver ICMS, tá? Você vai ver lá escrito federal, estadual. Você vai perceber que o valor daquela sua compra, tá? Foi destinado um valor de imposto, tá? Para o governo federal e o dobro deste valor de imposto para o governo estadual, né? Então, assim, a pessoa só vai e devolve. Ou seja, ninguém dá nada de graça. O governo não dá nada de graça. Então, isso tem que colocar tem que ser embutido, tem que falar para as pessoas que não estão dando de graça. Assim, você está falando dos mais humildes, né? Os mais humildes não têm essa consciência, né? O problema da venda do voto é do consciente. É o consciente que tem que... Até induz, né? A Os nossa mais humildes a aceitarem. A nossa né? função, a função das pessoas que têm condições, que tiveram oportunidade de estudar um pouquinho mais e de estar antenado com isso, é de lutar por esses. A nossa função é essa, lutar por esses e conscientizá-los por esses. A gente não é um julgamento deles, né? É que eles precisam disso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Quem decide é a classe média. E o problema do Brasil é a classe média. Nós temos que melhorar a classe média. Esse é o ponto. Então, que existe a necessidade do lado dos R$50, existe. O problema é que nós não podemos vender o nosso voto. Isso tem que ser Michel, consciente. e tem um detalhe também. Quem já teve aqui a oportunidade de sentar para conversar com um político, cara, os caras fazem curso de oratória. Os caras fazem curso de neurolinguística. Então, assim, os caras sabem como ludibriar uma mente, uma pessoa assim, menos atenta aos fatos. Os caras são bons de lábia. Então você leva o cara lá numa comunidade, ele promete mundos e fundos, ele toma o cafezinho, ele come lá na casa da Dona Maria, sabe? Então, assim, os caras são artistas. Não é nós, 2014, 2018. Eles realmente, eles se preparam. Quantos de nós isso, que né? vivemos política já não fomos enganados? Eu já fui várias vezes. Joyce Hasselman enganou todo mundo aqui É dessa por- mesa aqui. Não, ó. é por isso Com que hoje certeza, enganou. algumas pessoas me cobram. Ah, por que tu não te posicionou pra fulano, pra ciclano? Não. Não, eu só vou me posicionar quando eu tiver uma convicção. Enquanto eu tiver ainda qualquer tipo de ficar em dúvida sobre, não, eu vou fazer o meu trabalho. Porque, ó, a gente trabalhou, chegou até aqui, lutou, construiu uma história, né? E às vezes chegam para colocar nomes, né? Porque parece que o PL veio com um pacote que a gente tem que aceitar. Essas coisas assim, eu tô falando PL porque é o partido do presidente, né? E aí não dá, né, meu amigo? Não dá. A gente realmente acredita que tem que ter escolhas. As pessoas têm que também ver e se sentir representadas, né? Com certeza. Não adianta, por exemplo, eu vi algumas pessoas citando o nome de Márcio Miranda para Senado aqui no Pará. Pô, não dá, né? O Márcio Miranda não é conservador, não é de direita, nunca esteve ao lado do presidente, nunca vi fazer algo. E pior que você não pode nem dizer que é um voto anti-esquerda. Que tem aquele voto Não que dá. não é direita, mas às vezes é um voto Porque não dá para anti-esquerda. comparar Que isso? a Não eleição dá de mais. 2018, quando a gente teve que apoiar o Márcio Miranda, no caso. Não dá para comparar a eleição de É 2022. que não tinha opção, São né? coisas Então, distintas. né? Então não dá para querer apresentar Flecha Ribeiro, Márcio Miranda, não dá, gente, eles não são. Eles têm o público deles lá, que é PSDB, que é um outro, totalmente diferente dos nossos valores, né? Mas o que a gente vê, e aí eu quero passar para vocês a bola, o que eu percebo é que eles já perceberam que o conservador é um público muito grande. Está E que em o voga, né? conservador é o público que está atento a tudo. É verdade. Então tá todo mundo sendo conservador agora. Eu vejo gente que ontem era progressista, hoje é conservador. Ai, Deus Sabe? me fale. Aí a pessoa que me gostava liga- de Moro e de repente Brasil. Hoje Deus é ajude. completamente Bolsonaro. Ai. E até um tempo, há pouquíssimo tempo eram progressistas.
eram totalmente a favor de aborto, Eram regressistas. Né? era a favor da liberação até das drogas ilícitas. E aí, minha pergunta para vocês é a seguinte: como é que vocês acham que isso vai se dar nessa nossa eleição? O povo vai ser enganado mais uma vez? Existe, porque isso é um fato, né? A gente precisa entender que a esquerda, ela se reinventa, ele se repõe, ele se recompõe. Eles já se recomporam. Já mudaram a cor, né? Já As mudaram a cores, cor, já mudaram né? a cara, já mudaram o discurso. Se você for ver o discurso do Lula, daqui pra cá, depois de falar aquelas bobagens todas, já mudou. Ele já coloca a bandeira do Brasil. Tá escondendo o PT, Né? o É, vermelho. tá escondendo o vermelho. O símbolo do PSOL, que é uma florzinha, eu vi no comercial. Ele já tá aqueles comercial falando, jogando. eles já estão eu falando acho- versículos defendo da bem. Bíblia. Ó, Versículo, eles citam aquele senador lá, Depevati, Randolph. o Randolph, citou um versículo da Bíblia. Então, Viu? Viu? Nana, eu queria só complementar aquela Inimigo pergunta sabe que tu fizeste tudinho. pro Michel, que eu queria que tivesse feito para mim. A questão dos que traíram o Bolsonaro. Eu acredito que no futuro governo, né, agora, a partir de 2022, se Deus quiser, o Bolsonaro vai ser reeleito, em nome de Jesus, que amém. o número de traições vai ser muito melhor. Porque os caras ficaram fiéis, porque eles são honestos. Não, é porque eles não são burros. Eles viram o que aconteceu com os traidores. Todo mundo que Todo se traiu ferrou. o Bolsonaro se Porque ferrou. as pessoas Se começaram a deu mal, observar. e É. agora nas urnas, Joyce, Luiz Miranda, Frota, cara, essa galera, alguns sequer vão concorrer, né? Eu acho que parece que era o Nhonho lá, o Nhonho já Rodrigo Maia. não vai mais concorrer, É. sabe? Porque os caras sabem que vão ser humilhados nas urnas. Então o cara viu, irmão, eu não Dória. vou trair O esse Dória, cara. né, também. Moro. Moro já mudou, né? Viu que ele já começou a falar no. Então falaram assim, na Jovem cara, Pan, já tá eu não vou, falando eu bem odeio melhor. esse cara, mas eu não vou trair ele, porque quem trai ele É. se dá mal. Então, por uma questão de malandragem, eu vou permanecer fiel a ele. Eu gostaria de que a qualidade melhorasse, porque a gente vai precisar de um congresso. As pessoas elas conseguiram ter a consciência do senador, a importância do senador por causa do STF. Mas é também importante o Congresso. E também é importante as câmaras estaduais. Né? Viram que não é só, né, eleger, né? Isso. Um Não, governador, Até nem um porque presidente. o problema maior do Bolsonaro hoje em dia é o Senado. Porque a Câmara ele tem. A Sim. Câmara, mas o Senado ele não tem hoje em dia. Mas aí então o que eu espero, acho, sendo otimista, acho que a gente vai ter uma quantidade de traidores menor, né? A gente sabia que ia ter traidor, a gente conversava, né? Mas não imaginou que fosse tanto. Mas- Não, eu não achava, eu não imaginava que a traição fosse tão cedo e assim foi um suicídio coletivo. Não, e gente Político. assim que respirava à direita. Sim, Porque assim, então- você uma mudança de posição da Joyce, que foi PSDB a vida inteira, Uhum. ou de um Frota, né, tudo bem, já era esperar. Trouxa foi quem acreditou que um cara desse, com o histórico que tinha, ia defender pauta conservadora. Tem candidato ao Senado de São Paulo que as pessoas viram a indicação do presidente, acho que as pessoas automaticamente recusaram. É o que eu estava falando. qual é o... É o que eu estava falando, de que não adianta você ser indicado do presidente, você tem que ter uma história. O apresentador de TV, Da Atena. pois é, Da Atena. o apresentador de TV, ele é o indicado do presidente. As pessoas os Por conservadores. Por questões partidárias. Partidárias. Exato, isso, porque Sim. são Questões partidárias. partidárias. Que não fica achando que lá dentro não rola um acordo. Para poder fazer esses candidatos conservadores para federal, você tem que apoiar isso aqui para o Senado. Sim. Infelizmente, a política Sim, não é só do gente jeito que a quer gente assim, quer. isso, Não é isso. só do jeito que a gente Então, quer. não adianta você só querer tirar foto com o presidente. Construa a sua candidatura. O pessoal de São Paulo, o presidente indicou, mas o pessoal de São Paulo não quer. E eu vejo que... mostra a personalidade do pessoal de São Paulo. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Não sei se, não sei se eles vão conseguir, porque existe uma série de coisas, questões partidárias. O Salles, ele
pelo menos as conversas que tem, é que Ele vem pra federal. ele vem para federal porque ele não quer correr o risco. É. Mas era o melhor candidato. E aí o pessoal tá forçando pra ver se Michel, vem. porque tem coisa que nem cola. Pô, tem uns candidatos aqui no Pará, como diz o nosso amigo lá, o Júnior, lá, o cara não sabe nem fazer Um a abraço linha, pro a Júnior arma do Lima. cara é broxa, ela aponta pra baixo. Não dá. O povo não engole. Não, é que o que acontece a gente vê essas indicações que estão aparecendo aí, mas que não representam realmente o O povo tem que estar ligado também. público Bolsonaro conservador, não né? pode falar, né? Algumas pessoas me ligam e falam, "Ei, não dá, não tem como, realmente não tem." Eu falo, não tem, bicho. Eu quero apoiar um cara que seja conservador, que defenda as nossas pautas, porque o cara se elege nas costas do presidente, aí chega lá, vira as costas pra ele, e a Por gente causa do ainda partido, ajudou. por causa do Por Não, partido. causa e do outra coisa, partido. nós somos os fiadores do cara. E quando você vai pedir voto pro cara, tu tá assinando embaixo. Isso é Os verdade. caras falam, não, mas tu confia nesse cara? E depois tu que ainda. É, Olha, mas eu depois- votei por causa de Na ti. eleição passada, a gente foi fiador de um candidato que até hoje o povo cobra e enche o saco da gente. Mas a gente. O que a direita precisa entender? Pelo menos a gente arriscou um nome novo. Né? Agora, claro, se de repente a pessoa que a gente coloca lá comete erros, tem que tirar. Claro. Tem que tirar. Se tá fazendo justamente o que a gente não quer que faça, a gente não tem que permanecer no erro. A mudança que a gente quer é essa: oxigenação e, obviamente, elegemos como a Joyce. A Joyce vai ser humilhada. O Alexandre Frota vai ser humilhado nessa eleição. tá Aqui, acostumado não, e com outra isso. coisa, no nosso caso, é muito mais complicado. Porque o candidato progressista, o candidato de esquerda, ele faz promessas vazias, coisas utópicas. Ah, saúde, educação e segurança. Aí não diz como e não diz da onde, aí só diz que. Mas no nosso caso, não. Nós defendemos o respeito, a conta pública, a Sim. moralidade, né? Então, assim, as pessoas cobram da gente não só o desvio de corrupção. Qualquer tipo de desvio do candidato da direita, ele é muito mais. Ele tem uma repercussão muito maior que um político normal. Tem a questão também do candidato ser muito ruim também, né? Porque não tem uma história, e é fraquinho e tudo. E aí tem o apelo, as pessoas precisam estar atentas a isso, né? As pessoas que têm a formação de opinião precisam estar atentas. Eu bato sempre nessa tecla. Muita gente vai e critica o Bolsonaro cobrando do Bolsonaro. Eu nunca faço isso. Toda a crítica que eu faço é conosco, porque nós somos quem elege esse pessoal. Eu preciso melhorar, eu preciso estudar, eu preciso estar atento. Eu sempre faço isso. Quando eu faço isso, eu consigo reconhecer no outro quais são as intenções dele e a própria capacidade dele. E eu posso até ajudá-lo, mas eu sempre foco em mim. Todo mundo aponta para o outro. Eu faço o contrário, eu aponto para mim. Nós precisamos melhorar o nosso público. O problema do Pará, outro dia, fizeram uma pergunta para mim, eu tive que responder dessa forma. Eu disse assim, cara, o Pará não tem como eu fazer uma análise dali, porque o público ainda é muito imaturo. Gostei muito do congresso que foi feito lá em fevereiro, que eu vi o pessoal do sul do Pará bem organizado, bem estruturado, com foco, né? E isso deveria chegar aqui, Agora, né? tu imagina, eu vi algumas críticas ao Congresso. Agora, tu imagina se a gente tivesse, por exemplo, deputados federais que representam o presidente, se eles investissem nisso, se eles trouxessem pessoas para capacitar a direita. Porque o Congresso que foi feito em fevereiro, ele elevou para um outro patamar a direita. Por quê? Porque ali as pessoas puderam, além de aprender, de ter palestras de um nível, né? Como o Gustavo Gayer, Marco Polon, Daniel Silveira, O Alan também. Alan dos Santos. Então, ali foi rico em conhecimento. E aí, o que a gente vê? As replicações do Congresso foi palco político.
A minha crítica é essa, eu não consigo. Aí teve até um deputado que falou, ó, se a Nana for no Congresso, eu não vou. Eu disse, vá, porque eu não vou para palanque político. A gente precisa aprender, a gente precisa se alimentar. A direita precisa aprender, precisa crescer. Então, se a gente tivesse um político que realmente nos representasse, nós estaríamos em outro patamar. O Pará tem que sair do baixo clero. O Pará tem que sair do baixo clero político. A gente não leva um representante positivo do Pará pra cá. E é o detalhe, só um minutinho, mano. E o detalhe, eu sempre repito isso. Ou, por exemplo, se tinha a expectativa que a Damares viesse pelo norte, ou aqui, ou Amapá. Pelas condições políticas, que a gente não concorda, mas acabou que ela vai, parece que é pelo Brasília. Por Brasília. Só que é o seguinte, em Brasília, com certeza tem gente para pegar aquele lugar. O problema é a questão da... O norte é o que mais dá trabalho. Se você for ver CPI do Covid, quem eram os senadores? Eram um do Amazonas e um do Amapá. E o outro, são os que mais dão trabalho. São os que mais dão trabalho, ou seja, e deveria ocupar esse espaço. E o outro do Pará também que estava, só que ele não apareceu em nenhum momento. Aparecia. Pois é, mas nenhum momento apareceu. Até para perturbar o governo, o Pará é baixo clero, né? Não tem, porque a gente continua votando. Um nome que eu sempre coloco, né? O Nordeste é o coronelismo do século XIX e aqui é o caciquismo do século XIX. Nós voltamos nos mesmos caciques. Viu, Michel? Né? Do passado ainda, nem o cacique passando de pai para filho. Só para complementar aquele assunto, é uma coisa que tem me deixado um pouco preocupada com a direita, com as lideranças da direita. E eu converso muito. Se o pessoal, eu não tenho pretensão de ser candidato, mas eu converso com os meus amigos que pretendem se candidatar. Qual que foi um dos grandes erros da esquerda? Por exemplo, a campanha do Lula. Ela só existe virtualmente. Não existe de fato. Então o que acontece? O Bolsonaro é um fenômeno de rede social? Sempre foi. Mas ele é mais fenômeno ainda no povão, na rua. Cara, olha, candidato tem que estar na rua. Eu estava em São Geraldo do Araguaia, tem que conversar com as pessoas. Candidato tem que ser visto, tem que ouvir. Tem que o Lula gastar. Já desmarcou a vinda dele aqui no Pará. A campanha dele vai ter totalmente Já é a segunda vez que ele desmarca. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto na direita. Os caras estão investindo muito em rede social e não estão indo pro corpo a corpo. Cara, você não pode se distanciar do povo. Esse é um dos nossos problemas. Mas também não pode ser animador de micareta. Não. Com certeza. Esse é um dos nossos problemas. Às vezes tu senta aí... Uma das coisas assim... que eu mais me interesso na política são projetos. O que muda a vida das pessoas são os projetos sociais que a gente precisa alcançar, né? Principalmente a periferia e as pessoas mais vulneráveis, né? E tu senta com alguns que já estão aí e pergunta quais são os seus projetos. Não tem projeto, cara. Não tem um projeto. Aí tu fica falando, pô, eu queria até... Mas não tem projeto. O cara fala assim, não, eu quero levar um projeto lá pra periferia. Mas você foi lá conversar com as pessoas da periferia? Você foi ouvir delas qual que é o maior problema delas? Então, assim, demanda, né? Cara, não pode quebrar esse elo. De jeito Bolsonaro, nenhum. A direita, né, se transformou nesse fenômeno popular, né, graças ao Bolsonaro. Mas eu já tenho percebido que uma geração que tá vindo já pós-Bolsonaro não está dando continuidade nisso. Sim. Aonde que você vê gente? É nas motocicletas, muita gente, nos eventos agropecuários. Que é para jogar na rede social. Tudo. Mas isso Mauro, isso aí é um reflexo da liderança. A liderança é que conduz. Se a liderança está conduzindo isso de forma vazia, assim vai ser feito. Sim. Não, eu sou totalmente favorável que você tenha isso, mas essa rede social não pode ser o único. Não pode ser só isso, tem que ter trabalho, tem que ter projeto. Eu converso muito aqui, né? Os candidatos do Pará. Quem vai dizer para mim quem é o meu candidato a deputado estadual e federal? Sou eu mesmo. Eu que moro aqui. Eu sei quais são os problemas aqui. Nós tivemos uma grande dificuldade com esse passaporte sanitário. Então, candidato que quiser o meu voto, ele tem que abertamente ser contra.
essa aberração, essa atrocidade que fizeram com o povo. E tu sabe de No quem meu foi a pla- ideia no meu maravilhosa? no meu plano de saúde, sabe que quem eu foi? pago todos os meses, se eu chegar lá sem a carteira de vacinação, eu não sou atendido. Cara, você não pode negar atendimento médico. E adivinha pra de uma quem pessoa, foi isso essa é ideia até- maravilhosa lá na CPI? Isso é uma convenção dos direitos humanos. Procura. Você não pode negar Foi do atendimento Paraense. médico. A Então, ideia. sabe, Tinha que ser, né? uma Foi coisa, do uma coisa que me Paraense. deixa A preocupado ideia é é ver que as maravilhosa. pessoas estão esquecendo tudo que foi feito na pandemia. Sim. Lockdown insano, amigos que foram proibidos de trabalhar, o cara que tinha uma barbearia que foi proibido de trabalhar, que Agimos foi, como que feito foi bandidos, né? multado, foi preso por pessoas que foram conduzidas à delegacia por caminhar na praia. Pessoal, não esqueçam isso. Olha, de todas as aberrações que nós vivemos nos últimos anos, Essa foi a- esse autoritarismo O no próprio lockdown. silêncio também Então, ajudou. pessoas, não esqueçam, pelo amor de Deus, não esqueçam isso. Não Porque, esqueçam. porque não foi a primeira e não, E não será a última. última. Eles vão avançar Então, em cima cara, disso. Eles se já o, tão, se né, o cara querendo que fez colocar. isso não pagar o preço, Sim. ele vai fazer de novo e numa dose maior. Agora vai ser no Eles vão padrão da China. testando, vão Vai ser no testando, padrão que nem China o agora. ditado do sapo na Então, panela, né? olha, o princípio foi isso- básico da direita é a liberdade. Isso, Cara, é o não ponto esqueçam de principal. defender a liberdade. Ponto Candidato da direita que não defende a liberdade a qualquer custo, acima de tudo, aí não representa a direita. E aí é que a Nana está falando sobre a questão de projetos e a direita, ela pouco lembra sobre essa questão da liberdade. A direita, o candidato de direita, olha, eu vou fazer um projeto, lei para tal coisa, lei para tal Tudo é coisa. lei, tudo é fazer lei, tudo é fazer lei. tudo. E se esquece que o principal é a liberdade. É uma necessidade. E aí que o cara diz assim, olha, eu sou de direita, aí eu já fico. Já me esmurece, né? Porque o cara diz que é de direita e o que tu vais fazer? Não, vou fazer um monte de lei. Pô, mas lei? Mais necessidade do Estado? O Estado é o problema, rapaz. Então, mas o cara, se a gente for perguntar para ele, o que tu acha do Estado? Quais são as funções do Estado? Ele não sabe. Aí tu mostra que, olha, na verdade tu é só um esquerdista que tá com uma roupa diferente. Mas como é que você muda isso? O público, você precisa estudar, você precisa estar bem informado para você reconhecer qual é o problema o problema político brasileiro hoje, que aconteceu em 2018 e que eu espero, rezo para que não aconteça em 2022, é que as pessoas reconheçam no outro o candidato o de direita realmente, não o cara que está se maquiando Só pra surfando na acho- onda, né? pra Do tentar o Bolsonaro. cargo. Eu não sei, eu você posso- precisa Já, melhorar. Só para encerrar aqui a minha fala. Um exemplo que nós temos clássico, por exemplo. Infelizmente, lamentavelmente, nós tivemos um aumento no número de suicídios. Que a Muito população grande. adoeceu. 2 anos, o cara amedrontado, assustado, desempregado, sem ter de onde tirar sustento da família, Com medo. sendo coagido a Mesmo. tomar um medicamento, um produto que ele não confia, que ele não sabe o efeito colateral. Aí o cara experiência, né? que está com a saúde mental destruída comete suicídio. Aí o Estado, que destruiu a vida desse cara, que proibiu ele de trabalhar, proibiu o filho dele de ir à escola, deixou ele desempregado, deixou esse cara passando fome, vai resolver a questão do suicídio, né? Como vai resolver? Eu vou devolver esse cara a cidadania, o emprego, uma saúde, uma atividade esportiva, uma atividade que vai devolver a saúde mental para ele? Não, eu vou fazer uma lei obrigando as pessoas a botar tela nos lugares. Podia fazer uma lei proibindo a pessoa de cometer. Sabe? Não, às vezes dá vontade de. Sabe? Você vê, parece que é um stand-up que você tá ele vendo ali. cria o problema e Eu- ele é, assume. eu faço saída- isso. O a que saída é muito acontece, simples. o Põe que uma tela. acontece é a realidade diferente deles. Eles vivem numa Eles realidade não têm conexão com o povo. diferente. Não é nem. Eles. É um outro patamar. Você percebe. Quem são? Vamos lá. Quem são as pessoas que estão na Lepa? De qual classe elas são? Você vê elas pegando ônibus de lá na Presidente Vargas para lá pro Icaraci, né? Vê pegando um para lá pro Icuí, pegando o Icuí Presidente Vargas para lá pro Mas eu tava Não vê, né? assistindo, Impressionante. eu tava ouvindo Eles não no têm- carro. Não, eu lembro, eu tenho uma foto que eu postei e vocês falam que uma das coisas das redes sociais é muito bom. Eu comecei a falar de política.
Teve um prefeito de uma cidade que falou assim mesmo, mas olha, eu pensei que a tua página fosse de entretenimento. Só que aí eu começo a colocar, até que o entretenimento, o alcance, eu comecei a colocar, olha aqui, 49 mil, isso só as fotinhas, aquela foto linda da Nana fui eu que bati. Foi. Então, Que está viralizou, por assim, sinal. então está assim, mudando, muita coisa assim. E, só que assim, o que eu vejo, é uma pessoa, eles são tão sem noção, pode ver, eu tenho essa foto, posso até repostar. Ele falou, por favor, fique em casa. Ele num quarto assim maravilhoso, parece de cinema, sabe? Aquelas cortinas que vão até o teto, assim, aquelas cortinas brancas, com aquela cama assim maravilhosa, E o assim, sabe? povo passando Aquele fome, teto na de miséria. porcelanato, Mas né? um dos Então, maiores os caras problemas, ele não Paula, tem, né? um dos Ele não maiores tem problemas é por que não o sabe Bolsonaro nem da chegou? realidade da Por que o pessoa. Bolsonaro, ninguém acreditava que o Bolsonaro chegaria lá, né? Vocês têm dúvida que eles acreditavam? Nós, Que o nós, sistema, nós a acreditamos. gente Nós acreditava, mas o sistema não. Não. Quem acreditava éramos nós, o povo. Eles, sabe por que que eles não acreditavam? Porque eles, aquilo que você falou, eles perderam a conexão com o povo e com a realidade. A eleição antes era uma matemática exata. Você fazia a Globo isso decidia quem era ser e presidente, quem não ia era. ser. era. É Eu verdade. olhava pra ti e já sabia, tá eleito. Não, tu não tá eleito. Não, não tem chance nenhuma. Entendeu? Hoje não. Hoje existem aquelas pessoas que são uma incógnita. A gente não sabe o que pode acontecer. Por que que isso acontece? Porque hoje existem pessoas que não vendem seu voto. Existem pessoas que estão atentas, existem pessoas que querem essa mudança, existem pessoas que querem uma política diferente. Por exemplo, eu estava agora ouvindo no rádio, de uma rádio aí, um radialista falando, aliás, um comercial da prefeitura, e o comercial fala que tá tudo maravilhoso lá em Outeiro. Tá tudo maravilhoso. Programa X, Y, Z. Você ouve aquilo e você realmente acha que tá tudo bem. Pessoa que não Mas tem eu estive em conhecimento, né? Outeiro. Não está nada bem. A ilha está abandonada, suja, lixo para todos os lados. Ah, mas estão recolhendo lixo. Mas onde que estão recolhendo que o lixo está lá? As ruas só buraco, gente, é uma coisa. Parece uma ilha fantasma. Uma gestante quase não conseguia atravessar por conta, né, da ponte. Vários problemas lá na questão dos moradores que dependem daquela ilha economicamente para sobreviver. Ah, mas tem o bora não sei o que, bora lá, vem cá, do Edmilson, que ele inventa um monte de coisa que só é. Que eu fiquei sabendo que apenas 14 comerciantes foram contemplados. 14 comerciantes que apoiam eles, os que não apoiam. O Bora Belém, né? Entendeu? E os que não apoiam, quer dizer, não adianta fazer esse tipo de assistencialismo, mas esse assistencialismo não alcançar todo mundo. Se for para alcançar a militância, meu amigo, não adianta. Agora, o que eu fico triste com a Ilha de Outeiro é que a maioria é militante dele. E esses militantes que antes reclamavam com o Zenaldo, hoje estão tudo calado. O povo passando fome na miséria, as ruas horríveis, a situação crítica, mas está todo mundo quieto. Porque os militantes estão, sim, ou com emprego, ou recebendo algum tipo de assistencialismo. Então, Muito triste, o né? desafio seria o prefeito ir lá na Ilha de Outeiro e mostrar realmente o que ele está fazendo, porque não está. Cara, A e situação Outeiro é tá um lugar crítica. tão legal, podia melhorar ali. Podia viver do turismo, Outeiro, cara. Sim, Impressionante as pessoas. Eu tenho muitos amigos que vêm de fora, né? E assim, eles sempre falam. Eu tenho duas amigas que elas são arquitetas, na época do Castelão, que estava sendo construído lá em Fortaleza. Elas chegaram, nós estávamos passando por Nazaré, antes de chegar na Quintino. Elas olharam umas janelas lá. Até hoje, não esqueço disso. Olharam umas janelas. Meu Deus, olha aquela janela ali. Ou seja, nós temos coisas, tesouros guardados aqui no Pará, em várias partes que não, né, nem falamos. E Cara, Belém, o Pará, só pelo turismo gastronômico já vale a pena o cara vir passar uma semana aqui. É, Pelo menos uma vez na vida tinha que vir No conhecer essas mundo, no comidas. mundo nós temos um olha o potencial, tanto de pessoas, né, que potencial vem. absurdo e não é explorado, não é aproveitado, porque prefere deixar o povo na escravidão do assistencialismo.
Eu vou te ajudar, você faz o pão e eu te dou a migalha e você fica escravo dessa migalha. É aí que está o ponto do candidato da direita lutar por liberdade, para libertar o povo do Pô, cara, projeto e eu vou te falar social. uma coisa. Sabe o que mais me dói no coração? De verdade. Porque algumas pessoas acham assim que a gente só fala por questões políticas. Não é. Por exemplo, tenho amigos lá em Outeiro, inclusive a dona Regina. Enfim, tenho amigos lá que, pô, eu gosto muito. E tu vê aquelas pessoas que, sabe, passando por todo esse sufoco, todo esse sofrimento que era algo tão simples de se resolver, mas que por questões políticas não é resolvido. Era muito simples, a gente não está aqui falando só porque é o PSOL. Não é só porque é o PSOL que está lá. Não é só porque essa gestão que está, não Se é tivesse isso. fazendo, coração. se tivesse Se fazendo um tivesse- bom Meu trabalho, a coração gente ia fez elogiar. A gente ia A elogiar. gente ia elogiar, com certeza. Agora, o cara tá tão ruim que você todos os dias vê gente lá na frente da prefeitura. Hoje tinha. Os Pessoal servidores tão públicos fazendo, estavam lá fazendo No protestando. IPAMB estavam anteontem, não Fecharam o estavam? Almirante Barroso, foi? Anteontem, IPAMB. Fecharam o Almirante Barroso, hoje em frente à prefeitura. Então, a gente não tá falando aqui só porque é Edmilson. Porque, sinceramente, se ele estivesse fazendo uma boa gestão, a gente ia deixar o cara trabalhar. Mas particularmente, PSOL fazer um bom serviço. É difícil. só- Ele só quer mudar é- nome de rua. Não. Ele é um partido intencionado à miséria. Não tem como dar. Isso- O que eles defendem não tem como dar Isso. certo. Não tem como dar Historicamente, eles Ó, proliferam a Ó, miséria Michel, no mundo. quando você fala aqui, ó. Vamos falar aqui de desenvolvimento, né? Vamos pegar o Pará aqui. Ultimamente, eu que tenho andado um pouquinho por aqui, quais são os 3 municípios que deram uma boa melhorada? Salinas, Paragominas, Parauapebas. Parauapebas. Graças ao quê? Aos políticos? Lógico que não. Cara, Salinas finalmente chegou os empreendimentos Sim. de Muito os bom. resorts. Só pra lá. vivem lotados, muito bom. Cara, em 5 anos, ninguém precisa mais sair daqui para ir pro Nordeste. É verdade. Você vai ter tudo em Salinas. Verdade. E junto com isso vem infraestrutura, vem emprego, Emprego. vem desenvolvimento, Tudo. crescimento. Então, cara, o estado, ó, Belém. Eu acho que Belém é a única cidade, uma das poucas cidades do mundo que você não pode ter prédios na margem do rio. O mundo inteiro tá errado. Miami tá errado, Manhattan tá errado, Nova York tá errado, o Nordeste inteiro tá errado. Só Belém está certo, que Belém, não pode construir. Belém foi o último município a liberar as máscaras. Foi o último. Mesmo tendo uma vacinação Mesmo, perto de 90%. Foi o último. Tem Ele estados decidiu. aí que vacinaram 50% e liberaram as máscaras. Ele há muito tempo. decidiu, depois de muito tempo, liberar. Porque estava em situação de calamidade pública, né? Ou seja, licitar cara, mas- sem ter mas muitos no problemas, né? caso de Belém, a calamidade pública é por causa do PSOL. PSOL, Ele já a decretou calamidade. Ele é a logo, então. calamidade pública. Por isso que ele já decretou logo, olha, gente, calamidade Cara, passou. Belém, sinceramente, olha, eu fui em Manaus agora há pouco tempo. Manaus É, tá bem à verdade, frente tá de Belém. bem Você vai mais naquela Ponta desenvolvido. Negra ali. É. Então, tanto é que os shows agora, os shows grandes, vai ter Guns agora, Guns N' Roses, vai pra Manaus. Não vem pra Belém. Porque, cara, não tem infraestrutura, não tem rede hoteleira, sabe? O tráfego na cidade é horrível. Então, cara, o poder público, o máximo que ele pode fazer é não atrapalhar. Porque dizer que o político vai trazer algum tipo de desenvolvimento, isso é a conversa mais fiada que O existe. político bom é aquele que quer sair da frente. Deixa, sair da frente como do diz o povo. Bolsonaro, tirar o do cangote do povo, né? Isso, sair da frente. Por que que o Dória foi humilhado em São Paulo? Porque o paulista é um povo que gosta de Gosta de trabalhar. É um povo que vive pro trabalho. E ele tirou a coisa mais Eles preciosa que a esperavam, gente tem. eles esperavam algo diferente do Dória, né? E o Dória se transformou nesse, Um tiranete louco. de quinta categoria. né, tirante. Arrogante, Ele cometeu, petulante. interessante, ele cometeu o mesmo erro da Joyce. Né? Ele cometeu exatamente, se você for perceber, ele fez os mesmos passos da Joyce. A Joyce, ela dobrou sempre a aposta, ele dobrou a aposta. Cara, ele não conseguiu ter os votos do partido. E a psicopatia dele foi que É. ele destruiu a carreira dele, Igual- destruiu o igual governo de São a- Paulo e destruiu o PSDB. Sim. Cara, o PSDB vai ser varrido
Agora, Não, nessas eleições. eu tô com Dória. Se ele puder ir para outro partido e acabar com o partido outro, também. né? Faz isso Ele pode também, ir pro né? PSOL. Vai. PSOL, Se ele puder ir pro PSOL, a gente agradece. candidato a Belém, candidato por aqui por Belém, destrói o PSOL, faz um grande o trabalho. PSOL, Mandar ele pro a gente STF. tá zoando o PSOL, mas ó, o PSOL se fortalece aqui em Belém. Eu acho que é o único lugar que o PSOL, o único estado, aliás, estado, né, capital. que ele se fortalece é no Pará. É. Porque você vê aí, a gente está vendo que o Edmilson está desgastado, mas eles estão indo para uma outra ala para não perder voto. A questão é que eles crescem. É interessante. A esquerda sempre vendeu que a miséria causava revolução. E é justamente o contrário. É o contrário. É o sucesso que causa a revolução. Então, quando eles chegam no local, você está reclamando aí, qual é a câmera? Você está reclamando aí que está cheio de buraco, lixo, não sei o quê, que a cidade está horrível. É proposital. E você vai votar nele de novo. Porque a pobreza, ela gera submissão e você acaba você fica cada vez mais submisso com a miséria. Então, é o prato cheio que eles querem. Eles fazem a miséria que é para continuar no poder. E assim a pessoa vai ficar o tempo todo necessitando dos 50 É uma lógica até simples, né? Se o pobre vota na esquerda, por que raios eles vão acabar com os pobres? Exatamente. Ele vai Vai transformar proliferar o pobre em classe pode, média. né? Isso. Diminuir, É que nem a história, não é que nem a pode. história da pandemia com o Bolsonaro. Diz, o Bolsonaro, não sei o que, genocídio e tal. Mas por que o Bolsonaro vai querer desaparecer com os eleitores dele? Não faz o menor sentido, né? A percepção, acho que a gente já vai. A percepção que eu enxergo em relação, quando se fala dos eleitores hoje, os conservadores, que hoje é o que todo mundo quer, esses eleitores estão muito mais atentos. Eu acredito que o Bolsonaro vai conseguir direcionar e os eleitores vão saber escolher quem realmente está ali representando, quem realmente está no fronte. Eu tenho essa esperança também. Eu acho que assim, a gente é imediatista de querer que as coisas se resolvam rápido, mas acho que a maturidade é lenta, a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Eu E assim a gente vai. aprendi quando eu vi algumas coisas acontecerem, aí eu em casa, mas por que o Bolsonaro deixou, não sei o que, eu digo, espera lá, gente, espera lá, que ele é militar, tem alguma coisa aí. Gente, pelo amor de Deus, general, militar, eles estão fazendo alguma coisa. A gente vai começando a ver o desenrolar das coisas, né? Eu ver que tem uma situação para poder mostrar, olha só o que está acontecendo. Nós estamos em época de Copa do Mundo. Eu não faço nem ideia Nem quais são os eu, jogadores. nem eu. Eu não faço ideia quais são os jogadores. Vai ter, né, a Copa? Vai ter, povo, não vai? O povo parece que não tá muito Mas se tu ligado. me mano, perguntar A gente sobre tá cada preocupado com a um próxima eleição. dos 11 supremos, meu filho, só já fica até com raiva Nós só de vamos falar. melhorar sim. Deixa eu ver. Da vez Não. passada. Hoje a tem, pauta hoje tá- tem, hoje hoje tem tem, pauta, hoje tem, hoje tem. pauta aí. Não, Ela rabiscou a lista de supermercado dela aí. eu escrevi aqui sobre o Rui Costa. Bahia. Ele fez numa entrevista, ele falou que é necessário se debater sobre o tráfico. E o Porque gera emprego. Porque gera emprego. O Rui gera Costa, renda. aquele mesmo que comprou o material que tinha hemp da clínica hemp, ou que tinha hemp, que tinha Comprou maconha. respirador em loja de maconha porque ele não Hemp. sabia falar inglês. Ah, por favor, pelo amor. Aí- Jesus, não. Aí você fica pensando, não é mais fácil discutir emprego e renda de outra forma? A mente distorcida do O cara. secretário de segurança dele defende a maconha, pô, tem uma entrevista dele Sim, lá. sim, eu vi. Aí É, o cara quer defender, ele quer gerar um debate sobre os empregos que são criados através do tráfico. Ele não lembra que as mortes que são Sim. também a destruição das famílias, Não a vamos longe. destruição dos Vamos longe. jovens. Quer um exemplo clássico disso? É o Jean Willis. Ele queria aprovar um projeto de lei de legalização da prostituição. Porque ele dizia o seguinte, não, tem muita. A prostituição é muito grande, então vamos ganhar dinheiro em cima disso. O Estado viraria um cafetão. É maluco o cara desse, né? Completamente doido. E aí ele fazia esse projeto. É a mesma coisa. Ah, não, tem muito homicídio, vamos legalizar o homicídio, porque aí diminui.
Que gênio, né? É um gênio. gênio. Não, ele disse, por favor, maconheiros, né, um gênio. levante a bandeira, Não, né? e é mais interessante ele falar que Oh, são meu pai os do céu, empregos só que o são pai. gerados direto e Jean indiretamente Willis. pelo tráfico. Isso precisa ser debatido. Assim, é uma mente totalmente A deturpada. Bahia se liga. Olha, Totalmente- não, mas é uma coisa. João Roma, por favor. Sejamos Você também. honestos, só pra encerrar aqui. O Lula. Cara, o Lula agora, nesses últimos 30 dias, ele falou tudo que ele é. Sim. Ele defende bandido É. abertamente. Ele não gosta de policial. Então, cara, Aí o cara depois- que vai votar nele, Já Fosse sabe, policial né? votar Sabe. nele é demais, o cara né? sabe, o cara sabe. Porque antigamente era velado. O cara achava que o PSDB era de direita, agora não. Tá escancarado. Ah, lá no Rio. Brasil Lá no Rio Paralelo ajudou mataram muito, mataram né? os traficantes, o Muito bom. Fachin tá pressionando a polícia. Então, tá. Sim. Quem botou o Fachin lá foi o PT. É verdade. Então, quando você vai lá e vota num PT, num PSOL, num PCdoB, você está endossando tudo isso. Tá concordando, né? Democracia Tá é isso. concordando. Tá concordando. Você O votou aborto, num cara que você é defende conservador, você é conservador. isso. Então, É, depois né? não venha reclamar. Não dá O cara, pra dizer, sou eu quero votar conservador, no mas sou Lula, no PT, feminista. no Aí, por PSOL, favor, né? Tudo bem. Então, quando matarem o seu filho na porta da escola para roubar um celular, não reclame. Não reclame. Porque foi você que endossou tudo isso. Até porque ele falou, não dá nem Ele pra falou, ele não mentiu. dizer que ele não falou. Ele falou. Ele falou. O bandido só quer roubar um celularzinho pra tomar uma cerveja. E o filho dele, Roubaram E o filho dele, e roubaram o ainda filho botou a culpa no Bolsonaro. Roubaram o filho dele. Ó, o filho isso- dele e- ainda e- foi, isso ainda aí, viu? deu entrevista Esse ainda. recado, ele não vale nem tanto pro cara que vota na esquerda ou pro cara que é pro cara que não tá, que tá pensando em não ir votar. É, isso é verdade. Então, Muita Esse gente- recado vale também. muito pra você, Porque não quero. que acha que não quero. os dois são iguais, nem Lula nem Bolsonaro. Ou então vai votar em branco, né? Deixa o PT Chegar lá, não ganhar. vou votar em ninguém, vou deixa votar o em PT branco, vou ganhar, anular. que aí Não faça você vai ver isso. o que é. É? Isso aqui virar um inferno em 6 meses. Você precisa ver o retrato argentino. Porque é o seguinte, vai estar dando Argentina. carta branca pra É. corrupção, pra tráfico, E eles pra vêm bandido, vorazes. pra É. ladrão, e eles vão vir com E outra Bem- coisa, bem eles voraz. estavam defendendo, né, o recurso do BNDES que foi investido nos outros países, né? Eles estavam defendendo, justificando, dizendo que foi certo. E a gente sabe que esse foi um dinheiro jogado fora, o dinheiro nosso, que do tá fazendo muita contribuinte, falta agora. que está fazendo falta. Né? Que nós Pandemia, estamos na pagando. pandemia, Nessa na pandemia. Nós estamos pagando. Então, esse recurso lá que foi tirado do nosso país para investir em países como Nicarágua, Venezuela, Cuba, tá fazendo falta. O cara tá reclamando Né? do preço da gasolina, Tá Lula fazendo deu uma falta. refinaria pra Bolívia. Tá fazendo falta. Gente, obrigada, né? Obrigada para quem participou também aí. Tarefa É, difícil, acompanhando. viu? Tem que substituir a Drica aqui, pelo amor de Deus, gente. Obrigada, Paula Barreto, a Paula que é do Obrigada, Planeta Planete. Pará. Considerações finais. Prestar atenção, né, gente? Quem que vocês vão votar. E não é só presidente e governador, são as casas. A LEPA, principalmente, tem 10 mulheres lá que vocês sabem os nomes, né? Câmara Federal, tem 2 paraenses lá, vocês sabem também os nomes? Inclusive, uma delas foi quase caçada, né? Foi caçada por quê? Porque não estava apoiando a candidatas mulheres. Mas daí tu vai lá e olha, procura. Considerações finais, Michel Barbosa. Eu considero que o povo tem que perceber melhor as coisas, se informar, estar nas redes sociais se informando, crescendo, procurando bons exemplos e ficar atento, né? Ter personalidade para escolher. Quem escolhe o candidato é você. Então, não se engane. Procure não se enganar. Considerações finais, Mauro Pena. É aquilo que eu acabei de falar. Tá todo mundo dentro de um barco. Tem um capitão que quer levar ele para um lugar seguro e tem um que quer levar ele para o meio do maremoto. Não dá para dizer que eu não gosto nem de um capitão e nem do outro, porque você tá dentro do barco. Tem que escolher. É melhor você escolher do que deixar o outro escolher por você. Tem que escolher. Tá. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram, a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada, Michel, Paula, que veio substituir a Drica Pinheiro. Um abraço, Difícil, viu? Drica, Beijo, Drica. Mauro Pena e a Grace, que não pôde participar. Pois é, beijo, E a todos que participaram, obrigada pela audiência, pela companhia de vocês. Até a próxima. Eu quero lembrar que amanhã nós vamos fazer um adesivaço do ProArmas lá em Salinas, tá? Na parte da tarde. E
Domingo, daqui a pouco a gente solta o fly nas redes sociais. Vamos fazer um adesivaço do ProArmas lá na Doca, 9 horas da manhã. Então, daqui a pouco a gente já distribui nas redes sociais e vocês compartilhem aí para que a gente possa chamar o máximo de pessoas para esse adesivaço. Um abraço, obrigada. Tchau.